Olá, pessoal! Embora não seja algo muito comum aqui no futebol brasileiro, a contratação de jogadores japoneses já marcou época em algumas situações. Por isso, o Gol de Canela foi atrás e te mostra hoje por onde anda alguns destes personagens que passaram pelo Brasil, mas que hoje andam meio sumidos. Confere só! O vídeo de hoje não poderia começar por outro personagem que não fosse Kazuo Miura, um dos maiores ídolos da história do futebol japonês e que nos anos 80 se aventurou aqui no futebol brasileiro. O jogador chegou ao Brasil em 1982, com apenas 15 anos, para realizar o sonho de se tornar um jogador de futebol. E ao longo de sua trajetória por aqui, passou por Juventus da Moca, 15 de Jaú, Santos, Palmeiras, Matsubara, CRB e Coritiba. Ele só deixou o nosso futebol em 1990, quando aceitou voltar ao Japão para ajudar no desenvolvimento da J-League, nome da principal liga de futebol nacional. Atualmente com 52 anos, Kazuo ainda é jogador de futebol profissional. Ele joga no Yokohama, da segunda divisão japonesa, e tem como parceiro outro grande nome do futebol japonês. No caso, o veterano Nakamura, um dos maiores batedores de falta do futebol. Assim como Kazuo Miura, Musashi Mizushima foi outro que veio para o Brasil em sua adolescência para tentar se tornar um jogador de futebol. Em 1975, ele se matriculou na escolinha de futebol do São Paulo e passou por todos os times de base até concretizar a meta de se tornar profissional. Foram ao todo 10 anos até conseguir o seu objetivo. No Morumbi, o japonês não participou de nenhum jogo oficial, mas construiu laços que durariam por muito tempo. Já como profissional, ele passou por aqui por São Bento, Portuguesa e Santos, até retornar ao Japão e nunca mais jogar por aqui. Mizushima encerrou sua carreira como jogador em 1993 e hoje, aos 54 anos, se dedica à carreira de treinador. Só por curiosidade, a trajetória de Mizushima foi inspiração para a criação do personagem Oliver Tsubasa, protagonista dos Super Campeões, desenho famoso aqui no Brasil e que ajudou a popularizar o futebol no território japonês. Um dos integrantes da seleção japonesa que derrotou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, o meio-atacante Masakio Maezono foi contratado pelo Santos em 1998, por indicação do técnico do Peixe na época, Emerson Leão, que havia treinado o jogador no Verde Kawasaki. Logo em seu primeiro jogo com a camisa do Santos, ele marcou o gol de empate contra a equipe da Portuguesa e assim já caiu nas graças da torcida. Contudo, mesmo após tamanha badalação, Maezono só participaria de mais 4 jogos no restante daquela temporada e logo deixaria o Peixe. O japonês ainda teve uma curta passagem pelo Goiás em 1999, até acertar o seu retorno ao Japão. Masakio Maezono deixou o futebol em 2004 e hoje, aos 45 anos, é comentarista e colunista esportivo. O volante Tomo Sugawara foi outro nome que veio para o Santos a pedido do técnico Emerson Leão. Em 1999, ele chegou à Vila Belmiro e já em sua estreia foi muito bem. Mas depois de outros 3 jogos e apenas um gol marcado, Tomo Sugawara deixou o Brasil para voltar ao futebol japonês. Ele jogou profissionalmente até 2011 e atualmente com 43 anos se dedica à função de treinador, mas está sem clube. Na metade dos anos 80, o 15 de Jaú apresentava para o futebol brasileiro o meia japonês Koichi Hashimoto. Sempre titular na base e camisa 10, o japonês subiu para os profissionais do clube com apenas 18 anos e por lá ficou até 1990, quando aceitou uma proposta do Central de Caruaru para disputar o campeonato pernambucano. Hashimoto ainda jogaria aqui no Brasil por Nacional de São Paulo, Corinthians, Juazeiro Empreendimentos Esportivos, Paraná Clube, Santa Cruz e Lusiânia, onde encerrou sua carreira em 2002. Hoje, aos 50 anos, Koichi Hashimoto trabalha como empresário.
Em 2002, o Sport Recife surpreendeu a todos ao anunciar a vinda do meia japonês Nozomi Hiroyama, contratado junto ao Cerro Porteño do Paraguai, onde, aliás, havia sido campeão da Liga Nacional no ano anterior. Porém, após 6 meses de clube e pouquíssimas oportunidades, o japonês optou em deixar o clube pernambucano e acertar com o Braga de Portugal. Nozomi Hiroyama hoje tem 42 anos e largou a carreira de jogador em 2012, jogando nos Estados Unidos. Ele recentemente trabalhou como auxiliar técnico da seleção sub-16 do Japão. Em 1997, o zagueiro Hideki Sahara desembarcou no Brasil, mais precisamente em Porto Alegre, para vestir a camisa do Grêmio. Com apenas 19 anos na época, o jogador veio emprestado pelo Kawasaki Frontale como parte de um acordo de intercâmbio entre o clube japonês e o brasileiro. O zagueiro acabou nunca entrando em campo com a camisa do Grêmio e já em 1998 retornou ao Japão. Considerado um ídolo do Kawasaki Frontale, Hideki Sahara deixou o futebol em 2010. Hoje, ele está com 41 anos. Emprestado pelo Viseu Kobe ao Palmeiras em agosto do ano passado, o meio-atacante Daiju Sasaki é o caso mais recente de jogador japonês que se arriscou aqui no nosso futebol. Em um ano em que ficou no Verdão, Sasaki acabou jogando muito pouco pela equipe sub-20 alviverde. Foram apenas 7 jogos, 3 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e 4 no Campeonato Paulista sub-20. O meia já foi devolvido ao clube japonês, mas vale destacar que o Palmeiras continua dono de 30% dos seus direitos econômicos, porcentagem essa que foi repassada ao clube brasileiro quando foi acertado o empréstimo. Menção honrosa para o meia japonês Toshi, que há quase 9 anos está se aventurando aqui no nosso futebol, mas que nos últimos tempos anda meio sumido. Bom, para você que quer saber o paradeiro dele, ele continua sim aqui no Brasil e atualmente tem contrato com a Portuguesa de São Paulo, mas segue jogando emprestado o restante desta temporada com a camisa do friburguense. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva no Gol de Canela. Até mais, pessoal!